Graça e paz. Amém? Vamos colocar em pé mais uma vez, vamos meditar na palavra do Senhor. Abra aí em Romanos capítulo 12. Romanos capítulo 12. Queremos louvar a Deus pela vida de graça. Quem recebeu uma homenagem honrosa, um livro foi escrito fazendo menção da história da vida dela. Esse livro foi lançado no Centro de Cultura terça-feira passada. Eu cometi uma falha gravíssima, porque ela pediu para que eu estivesse lá e eu me programei e até botei lá no celular, nos lembretes, só que eu coloquei para quinta-feira, era terça. Aí quinta-feira me preparei, tomei banho, aprontei, fui para o Centro de Cultura. Quando eu cheguei no Centro de Cultura, tinha um pessoal numa sala do lado esquerdo, e eu olhei e falei, deve ser ali. Fui entrando, né? Fui entrando. E aí encontrei um conhecido lá, que é o Elton Becker. E aí eu falei, rapaz, é aqui o lançamento do livro de graça? Ele falou, não, foi ontem. Eu falei, misericórdia. E não tinha sido ontem, tinha sido na terça. Mas aí eu me desculpei, falei com ela, dei satisfação, mas que essa homenagem honrosa que você recebeu, viu? Seja tudo para a glória do Senhor. Deus te abençoe, né? Deus te abençoe. Os aniversariantes vieram louvar a Deus, né? Por mais um ano de vida, isso é maravilhoso. O nosso irmão Evaldo está completando 68 anos, está ali, firme, forte, realizando muitos sonhos, feliz da vida. Eu vejo que faz um tempo para cá que esse homem só anda sorrindo, né? Rindo até as orelhas, e eu fico acompanhando a alegria dele, da esposa. Que Deus abençoe vocês, amamos muito vocês, viu? Amamos muito vocês. Tivemos muitos aniversariantes vindo. Rodrigão também, eu não vi o Rodrigo está fazendo anos também. Está fazendo anos também, Rodrigo? Eu não vi você aqui na frente, não. Deus lhe abençoe, viu? Happy birthday to you. A senhora também? Oh, gente, Deus abençoe. Quem mais está fazendo aniversário nesses dias agora? Quem mais está fazendo? Lá no fundo também, o Águido. Quem mais? Cadê? A Glória também, que bênção. A sobrinho também, que bênção. Deus abençoe a todos os aniversariantes. Deus abençoe, viu, gente? Em nome de Jesus. É muita gente boa no mês de dezembro, né? Gente, quanta gente boa. Igual outubro. Outubro também dá muita gente boa, mas também novembro. Gente, por falar outubro, novembro, dezembro, etc. Queridos, olha, você que não está programando viajar nos 12 primeiros dias de janeiro, você é um privilegiado. Os que vão viajar também, mas mais os que não vão viajar. Sorry, sinto muito, porque, queridos, são tantos decretos que a gente vai liberando nesses 12 dias, a respeito do ano. Eu creio que isso é literalmente se mover em fé. Você liberar decretos para o futuro. Isso é esperança, isso é fé. E você abençoar cada momento, cada mês do ano, para ter livramento, provisão, proteção, favor, resposta, manifestação de glória, fluir de Deus. Pensa numa coisa que agrada a Deus, é a gente se mover em fé. Porque isso é loucura, né? Em pleno início de ano, todo mundo cansado. Nós, os pastores, chegamos em dezembro, a gente já está arriando. A gente ainda pega mais uma maratona de 12 dias, culto todos os dias. Isso é fé. E fé move a mão de Deus. Se tem uma coisa que move a mão de Deus, chama fé. Não uma fé morta, não uma fé inútil, uma fé que opera, uma fé viva, uma fé em ação, porque são ações de fé. Aí talvez você diga assim, nós que vamos viajar, apóstolo, tem uma pessoa que falou que ia ficar uns 6, 7 dias, dos primeiros 12 dias fora. Eu falei, faz a campanha lá, de alguma maneira, sem comprometer as férias, sem comprometer o lazer com a família, porque isso tem uma importância extraordinária. Então, sem comprometer as férias, faça algum ato lá que sinalize no mundo espiritual que você, mesmo estando lá, está na campanha. Por exemplo, que seja o mínimo. Lá, todo dia, pegue a família, reúna a família para uma oração.
No primeiro dia, faça uma oração, 5 minutos, você vai estar dentro da campanha, Deus vai reconhecer e vai honrar, e você vai participar também, e vai ter um ano vitorioso, eu tenho certeza disso, você vai ter um ano vitorioso, amém? Abra sua Bíblia, capítulo 12 de Romanos, a partir do versículo 9, queridos, versículo 9. Louvado seja o Senhor, louvado seja a Grazi. Chegou perto de mim ali e falou assim: pensa na minha alegria de estar na casa do papai. Quem está feliz de estar na casa do pai? Diga para 2 pessoas: como é bom estar na casa do pai. Que privilégio é estar na casa do pai. É uma alegria estar na casa do pai. É uma honra. É um favor de Deus a gente estar na casa do pai. Vamos fazer a leitura aqui. Mas antes de fazer a leitura, semana passada nós falamos sobre o que mesmo? Os que deixarem o Senhor serão envergonhados. E quais são as portas por onde as pessoas deixam o Senhor? As razões que as pessoas deixam o Senhor, sim ou não? Uma delas, queridos, é por não discernir que a igreja é a casa do Pai. Não é casa de ninguém, é a casa do Pai. E por ser a casa do Pai, deve ser amada, valorizada, deve ser alvo do nosso zelo, cuidado, respeito, proteção, investimento. Diga aleluia. É ou não é a casa do Pai? E outra coisa, governada pelo Espírito Santo. Governada pelo Espírito Santo. Somos apenas todos nós instrumentos, mas quem decide, quem governa, quem dirige tudo é Deus. Aleluia! Diga assim: como é bom estar na casa do Pai. Diga assim: eu me sinto muito bem na casa do Pai. Eu me alimento na casa do Pai, do banquete que Ele põe para mim, para minha vida, todas as vezes. Mesmo com a Bíblia na mão aí, dá um jeito de dar um aplauso ao Senhor. Faz aí alguma coisa. Dá um aplauso ao Senhor, bem forte, bem forte. Versículo 9 diz assim: o amor seja não fingido, aborrecei o mal, apegai-vos ao bem. Amai-vos cordialmente uns aos outros com amor fraternal e prefira o outro em honra. Preferindo-vos em honra uns aos outros. Prefira que a honra seja do outro. Dê preferência para que o outro seja honrado. Uau, isso é lindo, hein, gente? Não sejais vagarosos no cuidado, mas sede fervorosos no espírito, servindo ao Senhor. 12. Alegrai-vos na esperança, sede pacientes, na tribulação, pacientes na tribulação. Haja paciência, mas temos que ter paciência. Perseverai em quê? Na oração. 13. Partilhai com os santos nas suas necessidades. Segui ao quê? A hospitalidade. Versículo 14. Abençoai os que vos perseguem. Abençoai e não amaldiçoeis. Meu Deus. Versículo 15. Alegrai-vos com os que se alegram e chorai com os que choram. Esses dias a igreja, eu vi assim, eu fiquei impressionado, irmãos, porque foi muito forte. Toda perda, toda morte é muito forte. Porém, o raio de extensão do impacto de algumas mortes é maior do que outras. E a morte dessa criança chamada Jonatas. Irmãos, que negócio foi aquele, irmãos? Que negócio foi aquele? Eu não gosto nem de ficar pensando,
que me dá vontade de chorar, sabia? Dá vontade, mas eu vi muitos que choraram com aquela família. Choraram com Ângela, choraram com Tainá, que chegou por fundo. Foi Tainá, né? Tainá que chegou por último. Tati. Tainá é a doutora? Choraram com Tainá de ver aquela menina tentando trazer de volta a criança, ficou horas ali, vendo seu sobrinho morrendo, e ela, no desespero, tentando, entrou lá para dentro, acompanhando os médicos, e o menino tendo uma parada cardíaca e outra, teve 6 paradas, de ficar 20 minutos morto, e tornarem atrás. Pensa que luta. Quando chegou a falecer, já tinha tido uma guerra, um desgaste, uma luta, uma peleja muito grande. E eu vi os militares chorando com o Nivaldo. Que gracinha, irmãos. Porque os militares, são os homens mais fortes assim, né? Mais durão assim, mais assim, como alguns que a gente conhece e tal. E ver aqueles homens chorando, irmãos, chorar. Tinha um negão aqui, como eu, assim, que o cara chora, é feio. Mas ele não se poupou, chorou, sentiu. Falei, meu Deus, isso é corpo, isso é família, isso é igreja. Isso é chorar com os que choram, sabia? Sentir, se identificar com o outro. Eu creio que a igreja precisa voltar a ser mais sensível. Porque tem muita gente chorando, sabia? Talvez você está hoje ao lado de alguém que tem chorado e você não se deu conta. Por quê? Porque a gente está muito com os olhos voltados para a gente mesmo, né? Vivendo os nossos próprios problemas. E a gente precisa ter um olhar para o outro, para a gente poder compartilhar com o outro nesses momentos e chorar mesmo, estar junto, chegar junto, se envolver, correr atrás, consolar. Por exemplo, eles estão saindo agora, parece que viajando agora. Pode se assentar, irmão, vocês estão em pé por quê? Dá uma água, hein? Eles viajaram agora, lá para Salinas, para um sítio, para ficarem mais afastados e estão sendo consolados pela família de Thales, né? Que é o esposo de Tainá. E é porque eu confundo o nome delas. E foram para um sítio lá, isolado, para poderem se aliviar, se consolar. Mas eles estão precisando de consolo, sabia? Estão precisando que alguém ligue, que alguém visite, que alguém abrace, que alguém console, para poder dividir um pouco a carga, né? Dar uma palavra amiga, de esperança, porque a pessoa fica debaixo, queridos, de um bombardeio de questionamento, de dúvida, de aflição. Vai precisar que alguém ajude ela a alinhar os seus pensamentos, a se ajustar na sua alma. Então, Deus tem misericórdia de nós vamos voltar a ser sensíveis uns com os outros e a se compadecer, a se identificar com a dor, com a necessidade, porque nós temos que seguir a Bíblia, né? Nós temos que ver o que a Bíblia diz e seguir por esse caminho. Se a Bíblia diz para a gente ser assim, a gente, quando ouve, a gente se corrige e aí a gente entra na rota da vontade de Deus para a nossa vida. Onde eu estava aqui, 13, né? Perseverai na oração, partilhai com os santos nas suas necessidades, segui a hospitalidade. 14, abençoai os que vos perseguem, abençoai e não amaldiçoeis. 15, alegrai-vos com os que se alegram e chorai com os que choram. Sede unânimes entre vós, procuremos ter uma harmonia em pensamento, em interpretação das coisas. Façamos o esforço para estarmos harmonizados. Não ambicioneis as coisas altivas, mas acomodai-vos às humildes. Não sejais sábios em vós mesmos, e a ninguém torneis mal por mal. Procurai as coisas honestas perante todos os homens. Seja correto, se for possível, quanto depender de vós, tende paz
com todos os homens, tende paz. Não vos vingueis a vós mesmos, amados, mas dai lugar à ira. O que você interpreta como dai lugar à ira? O que a gente entende? O que a Bíblia está querendo dizer, não é? Dai lugar à ira. Esse negócio não soa bem para nós. Dai lugar à ira. Como dá lugar à ira, né? Como é que você interpreta isso? Vai pensando aí sobre isso, né? Dai lugar à ira, pois está escrito: minha é a vingança, eu retribuirei, diz o Senhor. Portanto, se o teu inimigo tiver fome, dá-lhe de comer; se tiver sede, dá-lhe de beber. Fazendo isso, amontoarás brasas de fogo sobre a sua cabeça. Não te deixes vencer do mal, mas vence o mal com o bem. Eu creio que isso aqui é um grande desafio para a nossa vida cristã, mas nós estamos numa rota de um comprometimento cada vez maior com as Escrituras Sagradas, a despeito do que pensamos, a despeito do que temos conseguido ou não. Estamos trilhando um caminho de um comprometimento, de encarnar a palavra de Deus e viver a palavra de Deus. Não sermos meramente ouvintes, mas praticantes. Se está escrito, a gente assume, abraça, se compromete, faz uma aliança, internaliza aquilo e se alinha com as Escrituras, com a verdade de Deus, com a palavra do Senhor. Isso não somente é agradável a Deus, mas nos mantém numa rota segura e respaldada pelos céus. Quando saímos fora do que diz as Escrituras, nós estamos criando um agravo muito grande, quebrando princípios, saindo fora da rota e ficando expostos, porque toda atitude nossa contrário à palavra, expõe a nossa vida. O pior problema é que expõe a nossa vida. Quando Deus nos chama a andar por um caminho, e esse caminho determinado pelo Senhor, é porque é ali que vamos ter cobertura, ali que vamos ter respaldo, provisão, garantia, respaldados pelos céus naquilo que vivemos de acordo com a palavra. Quando nós não pagamos o preço de renunciar o que pensamos, o que achamos e o que vivemos, o que temos o costume de ser e de fazer, para uma adaptação, para uma mudança, uma transformação, uma libertação em direção ao que a Bíblia diz, querido, nós estamos endurecendo o nosso coração, nos tornando cada vez mais insensíveis à voz de Deus, e isso vai dificultar sermos guiados pelo Espírito. Vai dificultar sermos guiados pelo Espírito, porque estamos trilhando uma rota própria, endurecidos no que a gente acha, pensa, quer, deseja, acha que deve ser. Nós temos que renunciar, nós temos que negar a nós mesmos, queridos. Nós não devemos nos achar sábios aos nossos próprios olhos e nos nossos posicionamentos estarmos firmados. Se não tiver clareza nos nossos posicionamentos, respaldado pela Bíblia, queridos, vamos nos libertar de nós mesmos, porque nós podemos estar sendo os autores da nossa destruição a médio e longo prazo, porque toda pessoa fora do caminho, fora da palavra, ela está seguindo o seu próprio caminho, e há caminhos que ao homem parece ser bom, eu acho que tem que ser assim, eu creio que é isso que a gente tem que fazer, é dessa forma que a gente deve pensar. Queridos, nós temos que nos humilhar. Humilhai-vos debaixo da potente mão de Deus, que a seu tempo Ele vos exaltará. Então, qual é a postura que nós, como crentes, desejosos de agradar o nosso Senhor e nos conformar, porque nós fomos predestinados a nos conformar à imagem de Jesus, que se tornou primogênito entre muitos irmãos. Fomos predestinados a ser como Jesus, a seguir os passos de Jesus, a pensar sempre o que Jesus faria, como Ele procederia, que decisão Ele tomaria, por que caminho. Porque se nós continuarmos sendo quem fomos uma vida inteira, queridos, não há o que poderá nos salvar. E a decisão de nos amalgamar
ao projeto de Deus, ao propósito de Deus, à vida de Deus, aos princípios de Deus, essa decisão é de cada um. E isso é morte. Aí eu quero lhe dizer isso, que deixar de ser, de fazer, de pensar o que você é, faz e pensa, para se enquadrar o que Deus quer, é morte. E é por isso que a Bíblia fala de cruz. Cristianismo é cruz, querido. Cristianismo não é curtição, não é conforto. Cristianismo é renúncia. Por quê? Porque no propósito de redenção do Senhor, nós estamos sendo redimidos de uma natureza caída, adâmica, rebelde, desobediente a Deus. E por causa de tudo isso, nós fomos separados de Deus. Mas o Senhor, pelo seu sacrifício, pela justiça manifesta na cruz, nos reconciliou com Ele. Nós fomos reconciliados com Deus. Mas o Senhor nos chama para a cruz, onde a gente crucifica nosso ego. Porque tem o nosso ego, tem a nossa vontade própria, tem as nossas tendências, né? E aí dificulta viver no Espírito, porque nós somos sempre puxados para viver na carne. Mas todo aquele que semear na carne, colherá morte. Todo aquele que semear na carne. E querido, nós somos bombardeados para a gente andar na carne. Nós somos estimulados, nós somos instigados, nós temos uma força dentro de nós que quer viver na carne e não quer viver no Espírito. Viver no Espírito é deixar de viver para Deus viver em nós. É uma autoanulação, sim. É uma autoanulação, porque nós temos vontades, queridos, que contraria a vontade de Deus. Mas para a gente conhecer qual é a boa, perfeita e agradável vontade de Deus, nós temos que ser transformados. E nós estamos num processo onde todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus e são chamados segundo o seu propósito. Então, tudo, o processo de transformação acentuado, acelerado e avançado tem a ver com o quanto nós amamos a Deus. Às vezes, não estamos sendo o que Deus quer, porque falta amor no nosso coração, acima de tudo, pelo Senhor. O quanto amamos é o quanto renunciamos. O quanto amamos é o quanto decidimos ir para a cruz. E negamos a nós mesmos. E, queridos, o cristianismo, para ser vivido gloriosamente, ele tem que ser vivido com renúncia. Renúncia em todo o tempo, a respeito de tudo, em todo lugar, com todas as pessoas. Sempre vai ter uma necessidade de renúncia, onde nós vamos nos tornando como uma criança. Sabia? Nós vamos nos tornando como uma criança. Você já não se deixa mais levar por provocações. Você, tudo é simples, tudo é puro. E aí você começa a ficar como uma criança mesmo. Você começa a voltar à inocência. Você vai abrindo mão de maldade, de ambições, e você vai se enquadrando naquilo que é o propósito de Deus, de nos tornarmos iguais a Jesus. Diga aleluia! E agora nós temos aqui uma lista de advertências, de sinalizações que fazem parte do nosso dia a dia, tem a ver com aquilo que estamos fazendo todos os dias, daquilo que está sendo construído no nosso coração, na nossa caminhada. E aí começa dizendo no versículo 9, o amor não fingido, amor não falso, tem que ter amor verdadeiro no nosso coração. E isso é provado e comprovado pela atitude que nós temos tido para com tudo e para com todos. Se existe amor no nosso coração, nosso procedimento denuncia o estado do nosso interior. E a Bíblia fala assim, não seja um amor fingido, não seja um amor falso. Nós vamos ter que construir amor no nosso coração. Esses dias recebemos na nossa casa uma pessoa que eu não vou dizer, e sei que se eu dissesse você ia ficar muito alegre. Nem se você falar, conta, não, dessa vez não.
mas recebemos na nossa casa, ficamos muito felizes de receber essa pessoa, e tratamos essa pessoa com tanto amor, com tanto carinho, tanta atenção. Pensa um negócio, porque fala de restituições, fala de coisas grandiosas, queridos, coisas lindas do reino de Deus. E conversando com essa pessoa, a gente viu como essa pessoa foi paralisada no seu coração com ressentimentos, provocado por atritos, por desagrados, por ofensas, por humilhação, por maltratos. E essa pessoa adoeceu mesmo, adoeceu. Como é que a gente vai pagar por aquilo que nos fizeram, e agora estando nós tomados por ressentimento, por ódio? Sabe como? Começar a ter atitudes na direção do que Deus sinaliza, expressão de amor. E uma das maiores expressões de amor se chama, sabe o quê? Perdão. Sabe o que é perdão? É você liberar o outro da dívida que ele tem para contigo pelo mal que ele te fez. É você falar assim, está zerado. Sim, mas você não vai querer o pago disso? Você não vai querer a vingança? Você não vai querer retribuir ou que a pessoa pague pelo que ela fez? Não quero mais. Ela está liberada, eu não tenho mais reivindicação. Eu abro mão de reivindicação, eu libero a pessoa. Queridos, é expressão de amor num nível altíssimo, o perdão. Então, se a gente está se mantendo no ódio, a Bíblia diz assim, que quem odeia é assassino. Como assim? Quem odeia é assassino em potencial. Não é assassino de fato e de verdade, mas é assassino em potencial, porque a sede de vingança. E quando a Bíblia fala assim, dai lugar à ira, sabe o que a Bíblia está querendo dizer? Não é dar lugar para ela ficar, é dar lugar para ela sair e entregar para Deus, porque a Ele é que pertence o pago do que cada um fez e não a nós. Abrir mão do que a pessoa deve a você pelo mal que ela te fez é expressão de amor. É também pagar o mal com o bem. Liberar perdão é uma atitude nobre, cristã, espiritual, divina, sagrada e celestial. Pensa a festa que foi lá em casa. Teve presente, teve jantar. E queridos, eu vou lhe dizer, sabe o quê? Quem mais ganha é quem perdoa. Que já basta o prejuízo do ato que te feriu, que te magoou, que te maltratou, que te humilhou. Você ainda vai ficar agora adoecendo e tendo a sua vida adoecida, literalmente. Você sabe que tem doenças, queridos, que ela poca, que ela aparece no corpo, doenças, tumores, cuja origem é o ressentimento. Porque uma vez o ódio instalado no seu coração, você já não vive mais para você. Você vive agora em função da pessoa, porque você pensa nela de manhã, de tarde, de noite. O apóstolo Rubem Cavalcante diz que quem odeia está carregando um defunto nas suas costas, preso a ele, um defunto. Porque quem te fez mal vai morrer e vai apodrecer. E você junto com a pessoa. Se tem alguém que tem que ficar no prejuízo, que fique só quem teve a atitude errada. Porque além de ser ferido, você corre o risco de apodrecer junto. Não deis lugar à ira. É isso que nos ajuda a entender. Não deis lugar. Quem está entendendo? Não permita que ela se mantenha. Libere a ira. Solte-se da ira. Liberte-se da ira. Agora, você sabe,
você que tem que olhar para dentro de você e ser honesto com você. E falar assim, penso a mágoa que eu tenho daquela pessoa. Pronto, uma vez identificado na sua sinceridade, com a verdade no íntimo, né? É isso que a Bíblia fala. A verdade, Deus se agrada da verdade no íntimo. Seja honesto. Não, eu estou com mal-estar com aquela pessoa, eu estou com um desagrado, eu estou com ressentimento. Aí, lá na nossa casa, a gente ensinou passo a passo para essa pessoa do que fazer, porque, queridos, sabe o que a pessoa falou? Que o mal que ela sente com a outra pessoa é tão grande que ela soa toda, o coração palpita, a pessoa entra numa fobia, num desespero que não consegue ficar no mesmo ambiente com a pessoa. Você está vendo que o ódio ele tem vários estágios. Quando a coisa se acentua, pode saber que a doença está logo às portas. Todo tipo de doença está logo às portas. Penso tanto de coisa que essa pessoa tem sentido. E olha que o que eu achei lindo, meu bem, é que partiu da pessoa. Nós não entramos nesse assunto. A pessoa não tinha aberto esse assunto, mas foi na oração. E aqui deixa eu te dar uma dica. Aí, estamos lá recebendo a visita, né? E o Espírito Santo falando comigo assim que chegar, antes de entrar em qualquer assunto, ore, atraia a presença, atrai a glória, atrai o fluir, o vento de Deus, faça isso. Pergunta se eu fiz. Não. E aí a conversa foi maravilhoso. Mas você sabe quando a coisa ficou extraordinária? No final, na hora de dizer assim, chega, né? Já era meia-noite, eu já estava despedindo a pessoa. E eu falei assim, tá bom, vamos orar? Já era o meu chega, né? Vamos orar. Que a pessoa não queria sair, nem nós queríamos que saísse. Mas, puxa, já estava tarde, né? E aí, na hora que nós oramos, a pessoa entra com esse assunto. Eu vou tomar uma decisão de liberar perdão para fulano. Eu falei, uai, nós estamos aqui conversando há 3 horas. Por que não teve um negócio glorioso desse? Aprenda uma coisa, queridos. A Bíblia fala assim, antes de tudo, fazei oração. Por quê, né? Sabe por quê? Porque a oração atrai o mover de Deus. E nós, para ver o extraordinário, precisamos do mover de Deus. Se você quer o ordinário, então você não ore. Mas se você quer o extraordinário, antes de tudo, em todo tempo, aí a Bíblia fala, perseverai na oração. Para quê? Para manter nuvem de glória, mover, fluir. Cara, a pessoa ia embora sem a cereja do bolo. Porque a gente queria que esse encontro fosse sobrenatural. Tá, foi legal, mas foi natural. Aí, vamos orar? Vamos, para despedir, levantar e sair logo. Aí, em nome de Jesus, Senhor, na hora que eu acabei, a pessoa falou assim, aí ficamos mais 30 minutos. E a pastora dando passo a passo, orientando. E aí a pessoa chegou em casa. E aí, a gente mandando mensagem, conseguiu? Fez? Não, a pessoa não quis falar comigo. Eu falei, segura firme porque é guerra, você não pode perder essa batalha. Aí ontem, 1h30 da manhã, eu lá no lugar secreto, orando pela pessoa, mandei uma mensagem. Falei, o Senhor é contigo, Ele vai te dar vitória nesse negócio aí. Você não retroceda do propósito. Você vai ter que encontrar, falar, consertar, para Deus libertar. Porque a pessoa estava adoecida, tendo tanto de coisa ruim. Então, nós vamos ter que exercitar o amor para que ele, de fato, esteja no nosso coração. Exercitar o amor, queridos, exercitar o amor. Essa irmã Graça, a forma como ela falou comigo aqui, me fez decidir lá. Se tinha uma coisa que eu não podia, era ir. 1000 compromissos, irmãos, eu não tenho condição de assumir, por causa dos outros 1000 que eu tenho assumido. Então pensa na ginástica para poder driblar aí, mas ela falou de um jeito ali que eu falei, eu vou deixar, não sei o que for, mas eu vou lá. E aí, sabe o que eu fiz com o convitezinho dela? Botei na minha estante.
toda hora eu chegava, meu Deus, eu não posso esquecer. Aí eu passava, meu Deus, não deixa eu esquecer. E botei no celular, falei, vai te chamar. E aí, dona Vitória Régia achou que aquele papel ali já tinha passado, pegou e jogou no lixo. Quando eu vi, meu Deus do céu! Ele falou, calma, calma, eu já sei onde está. Foi lá e pegou o negócio. Para que essa ginástica toda, apóstolo? Eu comprovo, irmãos, que no exercício do amor, a gente vai construindo amor de verdade, não fingido, não falso, não superficial, só para alegrar o coração da ovelha. Só isso. Agora a gente fique frio, be cool. A gente não consegue agradar todo mundo. Vira e mexe, tem um aí, apóstolo não foi, né? Ainda agora Zé Carlos veio aqui, ele convidou lá, mandou um recado para Jorge. Veja se aparece na minha confraternização, que era ontem, para pegar um churrasquinho lá. Nem por um churrasquinho eu não pude ir, irmão, porque churrasquinho é churrasquinho, tem o seu valor, né? Cá para nós, né? Mas não deu. Aí eu vi ele ali, falei, vou dar uma satisfação. Zé Carlos, não deu não, viu, filho? É o exercício do amor, entendeu, irmão? Quando a gente ama, a gente cuida, a gente se importa, a gente... Eu estou com uma dívida com a Lila, ela está ali me olhando, ela me chamou para um negócio aí, eu não fui ainda, ela está me olhando, o Didi ainda não foi lá no meu compromisso, mas eu vou, viu? Você vê que eu não esqueci. Nós vamos ter que praticar para ter, porque não é algo que você fala assim, a Bíblia está dizendo que é para me ter, a partir de agora eu tenho. Não tem. Se você não começar a exercitar, sai perdoando todo mundo. Irmãos, quem aqui tem ressentimento de alguém? Quem aqui tem ressentimento de alguém? Não precisa levantar a mão. Sai daqui decidido, queridos, a fazer toda a ginástica. Libere todo mundo. Libere. Enquanto você... Eu estou acompanhando a pessoa lá. E aí, você está orando por ela todo dia? Sim, vai ter que orar por ela todo dia. Liberar decretos de bênção, até o teu coração zerar. E ficar craque nisso. Por quê? Porque você nem bem liberou um, já tem outro mais na frente para você liberar. E quando você termina de liberar esse, já tem mais outro ali. E você vai ficar craque, queridos. Não vai ter nunca, jamais, ressentimento, ódio, mágoa no teu coração. Você vai ser livre de cadeias, de prisões, de amarre, de doenças desnecessárias, porque Deus vai te convencer a ter um coração cheio de amor. Dê um aplauso ao Senhor. Dê um aplauso ao Senhor. Dê um aplauso. Aborrecei o mal. Aborrecei o mal. Quantos aqui já praticaram algum tipo de mal? Não precisa levantar a mão. Quantos aqui já praticaram algum tipo de mal? E quando e em que condição você praticou? Sabe quando? Quando você estava num estado de indignação, de revolta, de decepção, ferido, ressentido, indignado, provocado, ameaçado. Mas a Bíblia diz que você tem que construir no teu coração um ódio pelo mal. Aborrecer é detestar. Aborrecer é odiar. Queridos, a tal ponto que você, olhe para cá, a tal ponto, porque ninguém aqui é bom, tá? Quem aqui é bom? Levante a mão. Não levante, porque se levantar, o próprio Jesus chegaram para ele e falaram assim, bom mestre, pensa a bronca que ele deu no cara. Ele falou, bom nada, cara, bom só um, Deus. Ninguém é bom, ninguém é bom. E nós temos um lado muito ruim, é só pisar com força no nosso calo, querido, a gente desnorteia, a gente descontrola, a gente se desajusta, se desalinha. A única maneira de você não avançar para a prática do mal é você começar a criar uma estrutura de ódio contra o mal. É o único ódio que não faz mal, é um ódio contra o mal. E fazer com que seja inadmissível dentro de você. Porque se você construir essa estrutura, você vai se blindar.
E na hora da provocação, no dia mau, você até vai querer, queridos, porque todo mundo quer. Todo mundo fica de um jeito que sobe um vulcão dentro de você, você se torna um monstro, e é aí que muito marido faz mal para as esposas. É nesse momento, não é quando tudo está em paz, bem, maravilhoso, você está com as águas pacificadas. É quando as águas, por uma razão ou por outra, são agitadas na tua vida. O descaso, o distrato, o maltrato, a traição, o abandono, humilhação, e agora você vira um monstro. Se você não criar uma atitude, por isso a Bíblia fala assim, aborreça o mal. Você tem que olhar para o mal e falar assim, contigo eu não compactuo. Mas você está sendo, porque foi ferido, foi provocado, foi atiçado. Mas você fala assim, não tem essa. Eu não aceito, eu não vou por esse caminho. E você tem todas as condições e ferramentas para fazer, mas você não faz. E ainda, você, por ser cheio de Deus e temente a Deus, e comprometido com a palavra, você, além de não fazer o mal, você ainda consegue se colocar na posição, ainda, mesmo assim, de fazer o bem. Isso é ser crente de verdade, irmãos. Será que nós vamos chegar lá? Vamos ou não vamos? Não faço, mesmo tendo todas as razões. Mas, e vou lhe dizer, irmãos, nossos argumentos para justificar nossa atitude contrária, negativa, errada e maldosa, não convencem a Deus. Não convém. Não, apóstolo, mas você... irmãos, eu lido com o ser humano e o ser humano não é bom, viu? Está vendo essa pessoa que está do seu lado? Olhe para ela assim, ó. Não faça nenhum movimento suspeito, ela pode perceber que você está reparando ela. Assim, ó. Essa pessoa, ela não é boa. Não é. Ninguém é bom, irmãos. É bom quando tudo está bem. Chamei uma pessoa que frequenta aqui muito tempo, né? Frequenta aí muito tempo, vocês conhecem. Aí chamei o marido dela no meu gabinete. Não vou falar não. Está todo mundo curioso, né? Não vou falar nome. Beleza, tá bom. Rapaz, você está famoso. Eu vi você na televisão, moço. Você na internet para todo canto, no coral lá da Pai, não foi? Moço. Aí, ele também. Coral e teatro, moço. Mas você é talentoso. Você também é talentoso, né, moço? Passou todo mundo, não foi? Cara, eu fiquei feliz demais. Eu falei, isso aqui eu conheço, moço. Isso na alegria que eu fiquei, rapaz. Sobre o que mesmo que eu estava falando? Falei assim, moço, sua esposa não está procedendo corretamente. Por isso e por isso. E quando voltar, nós vamos ter que ter uma conversa muito séria. Comprovadamente e provavelmente esse negócio está numa gravidade aí que acho que vai dar disciplina. Pensa numa pessoa que já não foi mais o mesmo. Já não foi mais. E não foi, a reação foi... Eu falei, está vendo? Nós somos bons até um certo ponto. Na hora que pisa no nosso carro, a gente esquece até que Deus existe. Ser humano é assim, irmãos. Ser humano não é bom. Mas, amado, nós temos que lutar contra isso. Queridos, sabe por quê?
Deus nos pesa na balança todos os dias. Todo dia Deus pesa a gente na balança. E a Bíblia diz assim, que Deus dará a cada um segundo as suas obras. Deus vai dar a cada um. Aí a gente vê algumas pessoas entrando debaixo de um furacão daqueles. E às vezes a gente fica sem entender o que é e por que é. Às vezes, é o dia da vingança de Deus. Oh, mas vingança de Deus? Deus, vingativo. Deus vinga. Sim ou não? Deus trata, Deus retribui, Deus dá colheita. Não cabe a nós, irmãos. Mas a Deus, sim. E às vezes você fica até com pena de certas pessoas pelo furacão, não é? Às vezes você até chora com a pessoa, não é? Mas eu vou lhe dizer uma coisa. Deus é que sabe de tudo. Nós não sabemos de nada. E tem coisa que nem eu nem você não vamos entender. E vou lhe dar uma dica. Tem coisas que você não meta a mão na cumbuca. Porque se é Deus, não se meta. Que é uma dica valiosa, que às vezes a pessoa está se condoendo com o que está acontecendo com o outro. Tá bom, é de Deus. A gente ser sensível, a gente ir, só que chega uma hora que você tem que discernir o que é, como é e de quem está vindo aquilo ali. Porque se está vindo de Deus, não se meta. Não se meta. Porque tem coisa que vem de Deus. Olha o texto que nós lemos aqui. Volta aí, queridos, vai lá. Volta lá. Não, versículo 19. Não vos vingueis a vós mesmos, amados. Dai lugar à ira, para ela sair do seu coração. Não armazene e não abrigue. Eu não vi outra interpretação melhor. Se você achar, você manda um message para mim, um zap, ou liga e fala, apóstolo, vi agora. Não abrigue a ira. Não se deixe levar pela ira. Porque está escrito, minha é a vingança, eu retribuirei, diz o Senhor. Eu retribuirei. Queridos, tem coisa acontecendo na vida de certas pessoas que não é o diabo. Amados, olhe para cá. Vá pelo que está na Bíblia, não vá por mim não. Tem coisas acontecendo na vida de determinadas pessoas que não é o diabo, é Deus. E quando é Deus, ninguém tem poder de tirar a pessoa daquela situação. Vai ficar o tempo que Deus achar que vai ficar, vai se intensificar o tempo que Deus achar que vai ficar. E vou lhe dizer, irmãos, Deus dará o pago a todas as pessoas. Deus dará o pago. Eu tenho que vigiar por mim, do que eu penso, do que eu acho, do que eu estou fazendo, do que eu estou decidindo, do que eu estou escolhendo, do que eu estou falando, porque cada um vai dar conta diante de Deus. Não, alguém te fez mal? Quem aqui já foi vítima do mal que alguém lhe fez? Levante a sua mão, todo mundo. Sabe o que deve fazer com essa pessoa? Ore por ela todos os dias. Se tiver oportunidade, sirva a essa pessoa. Apóstolo, isso não é coisa de gente, não. Não é, é coisa do Espírito. Sirva, faça o bem. Não, mas essa pessoa provocou um desastre na minha vida. Então, maior vai ser a sua luta para pagar o mal com o bem. Nós não temos o direito de fazer mal a ninguém, queridos. Não temos o direito de vingar, de retribuir na medida, ou seja, lá na medida que for, a não ser uma medida de bênção para a vida da pessoa. Quem está compreendendo? Será que nós vamos conseguir isso? Será que você, que eu, vamos conseguir isso? Quem quer conseguir isto? Quem deseja, quem acha que deve conseguir isto? Deve.
Sabe por quê? Todo mundo aqui é vítima de ofensa, de maltrato, de humilhação, de injustiça. Todo mundo aqui. Quem não foi, mais cedo ou mais tarde vai ser. Como lidar com isso? De acordo com a Bíblia. De acordo com a Bíblia. Aborrecendo o mal e apegado ao bem. Ao bem. Olhe para cá. Apegado ao bem. Queridos, saia. Olhe para cá. Amados. Saia por aí fazendo o bem. Saia por aí caçando um jeito de abençoar. Saia por aí. É coisa de doido, irmãos. Isso não é coisa de gente. Saia fazendo bem. Olha para uma pessoa, passa ali e fala assim: ô fulano, chega aqui e faça alguma coisa por ela. Você quer uma dica? Use esse negocinho que a gente ganha para suprir nossas necessidades. Esses negocinhos aqui, ó. Você não sabe como isso aqui vale para muita coisa. Não só para pagar as contas. Não só para comprar comida e roupa. Isso aqui é uma moeda no mundo espiritual. Você chega na vida de alguém cuja situação é bem... Você pega 100zinho, uma azulzinha. É o quê? Tem um hino tocando aí? É de Natal? Gente, pensa num negócio que serve. Porque você tem a condição que tem, não tem? E para você o valor X é pouco. Mas tem gente que com 5% do que para você é pouco, para ele, aí você tira proveito disso. Tira proveito, irmão, tira proveito. E vira e mexe, olha para um e fala assim: eu vou abençoar fulano. Vou abençoar fulano, pá, e vai sendo computado no céu. Vou abençoar ciclano, vou abençoar fulano. Separa uma parte dessa coisa aqui para plantar semente, porque uma parte é semente. A Bíblia diz assim, que Deus dá semente a quem semeia, e pão, e dá pão. Uma parte é pão, é para você usar, cobrir tudo, fazer as coisas, o que for. Outra parte não é para você comer e usar para você. Uma parte você pega e libera. E seja um liberal constante. Sai andando por aí para todo canto, procurando. Pá. Sai plantando. Comece essa plantação dentro de casa. Comece essa plantação dentro de casa. Plante lá no seu trabalho. Plante na igreja. Porque ajudar os da família da fé é extraordinário. Você vai metendo semente, queridos. A sua vitória está muito mais do que você colhe pelo que plantou, do que o que você elabora para ter. O que você elabora para ter chega num patamar. Mas o que você planta tem colheitas de muita, na saúde, na proteção, no livramento, finanças também. E cuidado, porque se você está socorrendo, com a mesma medida que você medir, você será medido. Um dia você vai ser socorrido. Se você abençoa os filhos dos outros, um dia os teus filhos serão abençoados por alguém. Se você protege, se você faz o bem, por isso a Bíblia fala assim: se apegue ao bem, se distancie do mal, odeie, deteste o mal, mas se apegue ao bem, sai fazendo o bem, socorre as pessoas, console as pessoas. Pensei eu de madrugada lá no meu lugar secreto, orando, o Espírito Santo, pum, me ativa, eu saio passando mensagem para as pessoas: fulano, ó, estamos juntos, hein? Estamos juntos, estou orando por você, o Senhor é contigo, consolando os que precisam ser consolados, estão enfrentando doença, estão enfrentando bombardeio. Sai fazendo o bem, queridos, se apegue ao bem, encarne o bem e odeie o mal, não permita o mal, queridos, não permita o mal, diga aleluia.
Não sejais vagarosos no cuidado. A gente continua. Paramos onde? No primeiro versículo. No primeiro, o 9? No 19? Não, é porque pulamos, não vem me enganar. Não vem. Tem aqui o 12, alegrai-vos na esperança, paciente na tribulação, perseverai na oração, não sejam fervorosos no espírito, servindo. Tem um bocado de coisa, porque a gente deu um pulo lá para o 19, para o 20 e tal, mas nós volta aqui. Amém? Vamos ficar em pé. Vamos ficar em pé. Vamos ficar em pé, meu Deus. Nós vamos chegar lá, sim ou não? Se nós aceitarmos ser doutrinados pela palavra, moldados pela palavra, queridos, nós vamos evitar estar descoberto, nós vamos evitar não ser respaldado por Deus, porque na mesma medida que você fizer e medir, é na mesma medida que você vai ter. Tudo que se planta, se colhe. E a gente fica muito triste de ver pessoas, queridos, colhendo coisas ruins aí, porque não foram seletivos no que planta, no que faz, no que decide. Mas Deus vai te preservar no caminho, diga aleluia. Deus vai te preservar na palavra, diga aleluia. Fala, eu tenho compromisso com a palavra, eu tenho compromisso com a verdade de Deus, com o propósito de Deus, com os caminhos de Deus e nada mais. Vamos dar um aplauso ao Senhor.